com relação à renovação carismática, eu tomei conhecimento da renovação carismática mesmo antes de vir para Itapetininga. Mas bem antes até, porque os meus últimos anos antes de vir para Itapetininga, eu estava a serviço da CNBB em Brasília. Então, cheguei aqui em Itapetininga em 1983, maio de 83. Já estava a renovação carismática firmada, já existindo e com uma aceitação na paróquia, porque também havia já uma aceitação na diocese, a diocese de Sorocaba. O bispo era Dom José Lambert, cuja aprovação da renovação foi sob a responsabilidade de Dom Lambert. Bom, aqui em Itapetininga, então, que eu vim tomar contato direto. Eu disse que conhecia antes porque nós, padres da diocese, tivemos um retiro pregado por padres responsáveis pela renovação em Campinas. Mas aqui, o grupo que eu conheci, que eu participei algumas vezes, foi o grupo que se reunia no salão da Igreja da Matriz Nossa Senhora dos Prazeres. Era um grupo muito bom, muito bem frequentado, bem, assim, as pessoas bem diversificadas, mais idosos, jovens. As pessoas encarregadas também eram pessoas assim de bastante base na fé. Me lembro bem da Cláudia, da Andretta e uma outra senhora que posteriormente mudou-se para o Rio Grande do Sul. Então outras pessoas foram assumindo e por aí à frente. Agora, a expansão do grupo, quer dizer, tornar-se conhecido, eu tive alguma intervenção assim, porque muita gente sempre frequentava a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres era central. As pessoas vinham para outras atividades na cidade, mesmo as pessoas na zona rural, e entravam ali na matriz. Às vezes a gente via gente chorando lá diante do Santíssimo, e por causa disso, e em comunhão com o grupo de oração, pensou-se, eu pedi para que algumas pessoas se encontrassem, nós nos encontrássemos, para fazer que as pessoas acompanhassem os visitantes da igreja, né? Fossem até eles, acolhessem, quisessem saber o que os trazia ali, qual era a angústia que estava vivendo, por que estava chorando, por que estava isso e mais aquilo. Então formou-se um grupo chamado Grupo Maria de Caná, que era dentro de um horário muito participante, e na fase de coordenação também, o seu Mauro Leonel, que deu um impulso e organizou isso. Cada pessoa tinha um horário certo de ficar na igreja. Foi uma coisa com muito bom resultado. Quer dizer, aumentou o número de frequentadores da igreja, e esse grupo, todo mês eu me reunia com esse grupo, exatamente para que a caminhada fosse bem de acordo com a igreja, não se exagerasse nada. E gostei bastante. O Júlio Rolim também fazia parte desse grupo. Eram pessoas mesmo bem amadurecidas e que eram capazes de encaminhar tudo isso daí. Então nasceu esse grupo. Esse grupo foi uma maneira de expansão daquele grupo de oração que se reunia ali na Matriz Nossa Senhora dos Prazeres, o Grupo Maria de Caná.
Aí, depois disso, em muitas igrejas, então, começaram a fazer isso, acolhimento, pessoas que ficam ali orando pelas pessoas, mas começou com esse grupo Maria de Caná, ali na Matriz. Outra situação em que eu também tive parte foi para a formação do grupo São José, né? Assim que se chama, de grupo de homens ali na Igreja do Rosário. Também foi uma coisa que precisou convencer a coordenação naquela ocasião de que não ia nada contra a instituição Renovação Carismática, que não era um grupo que ia excluir mulheres, mas era um grupo mesmo para chamar homens. Eu sei que eu gostaria de lembrar a pessoa da irmã Nair, a ela que se deve a presença da Renovação Carismática aqui na cidade. E depois que Itapetininga tornou-se diocese, continua o grupo de oração, daí então apareceram os cenáculos, apareceu primeiramente o Cerco de Jericó, que foi ali na Igreja do Rosário durante uns 5 anos, mais ou menos. Depois passou para a Matriz, Nossa Senhora dos Prazeres, e ultimamente tem se realizado sempre aqui na Igreja Nossa Senhora das Estrelas. Eu sei que é uma movimentação muito grande, muitas pessoas. Eu participo presidindo algumas das missas que existem nisso. Então são dados, o cenáculo anualmente foi uma expressão da presença viva da Renovação Carismática. O Cerco de Jericó foi também uma expressão muito viva da presença do grupo de oração do Renovação Carismática aqui. E eu creio que mesmo com relação ao Cerco de Jericó, que o Santíssimo Sacramento é exposto durante os dias todos, então também eu fiz uma interferência nesse sentido de na época a Santa Casa vivia em crise, então conversando com o médico, um dos médicos ali, houve um dos Cercos de Jericó que foi ali, o grupo todo parou na porta do hospital e com o Santíssimo, daí eu que estava, fomos passando quarto por quarto do hospital para que os doentes pudessem. Quer dizer, estas coisas que eu estou falando são dados assim desse tempo todo. Quer dizer, durante um tempo eu fui também assistente espiritual da Renovação Carismática Diocesana. E nessa época aconteceu o cenáculo, aconteceu o cerco, por isso que eu pude até sugerir que o Santíssimo Sacramento fosse levado até o hospital. E houve uma outra sugestão que parece-me ainda não amadureceu suficientemente, que era o seguinte: os ministros da distribuição da Eucaristia que levam a comunhão para os doentes, então durante o cerco escolhesse um dia para todos eles, mesmo de todas as paróquias da cidade, fossem até os doentes que são visitados, levando o Santíssimo para fazer um momento de adoração ali na casa do doente. Quer dizer, foi uma sugestão, mas isso assim, no momento exato, todos os ministros em todas as paróquias fossem fazer essa adoração junto aos acamados. E nessa ocasião não se incluía no hospital, a Santa Casa, mas eu acho que ainda, na minha memória, isso está de pé. Talvez algum dia aconteça. Itapetininga, onde eu estou desde 1983, me causou surpresa, desde que eu cheguei, o número de pessoas que procuravam confissão.
Então, ali na catedral mesmo, aqui tem muita confissão. Na última sexta-feira, o padre Júlio, que estava atendendo, não teve nem tempo de almoçar. Saiu de casa de manhã, só voltou à noite. Tanta confissão. E, inclusive, nós colocamos um atendimento de confissão para as pessoas que não podem vir durante o dia, à noite. Quarta-feira, depois da missa, nós atendemos confissão. Mas Itapetininga me deixou admirado de ver quantas pessoas procuram o sacramento. Muitas pessoas. É claro que eu não poderia dizer que a renovação carismática ajudou, com certeza ajudou a aumentar ainda esse costume tão bonito que Itapetininga conservou. Mas eu creio que sim, creio que a renovação tem sempre insistido na busca dos sacramentos, né? E como esses dois sacramentos, a penitência e a Eucaristia, são sacramentos que podem ser repetidos muitas e muitas vezes, é claro que a confissão não precisa ser a toda hora, mas que haja uma certa assiduidade, né? Que a pessoa coloque dentro de si mesmo a necessidade. Eu acho que nisso nós estamos caminhando, e acho que estamos caminhando bem. A minha ordenação de padre foi em 1961. Em 1959, o Papa João XXIII fez a convocação do concílio. Quer dizer, eu estava terminando meu curso de teologia, que eu terminei em 1961, e então acompanhei de perto o concílio, porque eu já era padre quando começou, em 1962. Quer dizer, acompanhei assim, a primeira sessão foi completamente diferente das outras três. A primeira sessão era uma novidade, até os bispos que participaram, nós tínhamos aqui o bispo auxiliar Dom Turler, ele esteve presente, o bispo lá de Sorocaba, né, que era Dom José Carlos de Aguirre, não tinha mais idade suficiente para ir até lá. Então quem foi o bispo auxiliar, voltou entusiasmado, mais pela beleza da Suíça, porque ele tinha família na Suíça. Então ele andou pela diocese falando do concílio, mas mais mostrando fotos das belezas naturais. Mas acho que não foi assim para todos. Mas na segunda sessão, terceira e quarta, a gente percebeu que o negócio era muito mais sério do que se pensava. E inclusive com a morte de João XXIII, né, exatamente depois, no mês de junho, né, de 1963, quando foi eleito Paulo VI, e ficou todo mundo na expectativa, será que ele vai continuar o concílio? E de fato ele assumiu e levou até o fim com muita coragem, com muita fortaleza, como se diz, impulsionado pelo Espírito, né? Então o concílio, e depois ainda Deus me ama demais. Eu digo até que exagera. Eu estou gostando disso, pense que não. Claro. Mas em 1966, o concílio terminou em 65. Em 66 eu tive uma bolsa de estudo em Roma. 2 anos que eu passei lá, virei rato de biblioteca, coisa que daí eu conheci profunda e completamente, sabe, o concílio. Inclusive nós temos tinha lá a história do que a gente tem que produzir, né, para término de curso, e foi exatamente a respeito disso, de presbitério dentro da luz do concílio. Então isso tudo, sabe, também foi uma maneira, foi algo que eu fui trazendo também, mais devagar, mas para a renovação carismática. Esse conhecimento maior, mais amplo, graças a Deus, né, para que isso tudo acontecesse e percebesse bem o concílio. É claro que hoje nós estamos há 50 anos, né, do término do concílio, e essa comemoração da misericórdia de Deus, o Ano Santo,
É tudo para que a gente não se esqueça desse momento de grande graça, né, do Espírito Santo no Concílio Vaticano II. Nós estamos vivendo numa situação que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na última Assembleia, falou, definiu, aprovou um documento que é o cristão leigo e a cristã leiga na Igreja e no mundo, sal da terra e luz do mundo. Então eu desejo que a renovação carismática continue nesse esforço que faz para que as pessoas sejam capazes de viver uma santidade, né? Ser santos como Deus é santo. Então que seja um movimento que ajude muito isto. E sabe que da renovação carismática já nasceram alguns filhotes, né? Alguns agrupamentos cuja espiritualidade é da renovação carismática, mas não é a mesma maneira de expressão. Quer dizer que tem fertilidade e que essa fertilidade continue colocando muitas e muitas pessoas no caminho de Deus. Agora, eu creio que no momento eu gostaria de ver, sabe, ontem mesmo estava com um grupo de pessoas combinando um jeito de fazer o grupo, né, pastoral, conhecedora desse documento da CNBB. Cristãos e cristãs leigas, na igreja e no mundo. A vocação de cristão. Então, gostaria muitíssimo que esse documento fosse considerado, fosse valorizado por todos os grupos, porque afinal de contas são grupos de leigos. Quer dizer, a igreja a importância das pessoas na igreja não se mede pelo ministério que exerce, mas pela graça de Deus, que no batismo faz todas as pessoas participarem do tríplice munus de Cristo, sacerdotal, profético. Ele é sacerdote, profeta e coordenador, o pastor, como se chama. E todos os cristãos são isso também. Então, meu incentivo é que procurem conhecer esse documento e viver essa grande graça de ser cristão.